Olá, eu sou Fabrício Gonçalves, estou aqui ao lado do Vilmário Vieira. Nós fazemos parte do Ministério Levanta e Anda e nós estamos hoje iniciando uma série de vídeos a respeito do tema honra. O que a palavra de Deus, o que a Bíblia diz a respeito de honra. Nós estamos tendo uma série de mensagens na Igreja do Evangelho Quadrangular e há algum tempo atrás nós anunciamos que iríamos falar dessas mensagens aqui no Facebook e também no grupo de estudos que nós temos no WhatsApp. Então, se você quiser participar desse grupo, deixa o seu WhatsApp aí embaixo, nós vamos te adicionar. E para a galera que ficou, então, de receber os assuntos que estamos tratando lá na igreja a respeito de honra, nós vamos estar falando aqui nestes vídeos. Então, o Vilmário vai se apresentar e dar introdução a essa série que eu tenho certeza que vai transformar a sua vida pela palavra de Deus. É isso mesmo, pessoal. Eu quero pedir para que vocês fiquem ligados nessa série. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho para que todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo, você possa receber a notificação e já se atualizar. Porque o tema honra é um tema bem amplo. Então hoje nós vamos fazer uma pequena introdução sobre o que é honra, o que a Bíblia trata sobre honra, qual que é a importância de Deus sobre honra, e depois nós vamos fazer, dentro dessa série, vários vídeos separados por temas dentro da honra, para que fique mais fácil você entender, aplicar, pois é o que a palavra fala, que aqui o sábio ouve a palavra e a pratica. E para iniciar isso, eu queria conversar com vocês sobre recompensa. Nós vivemos falando que corremos atrás de um milagre, preciso de um milagre, eu preciso, a Bíblia fala sobre galardão, a Bíblia fala sobre recompensa, e eu quero estar falando com vocês nesse início sobre recompensa, falando para vocês que vocês podem, ao cumprir a palavra de Deus, receber uma recompensa completa, uma recompensa parcial ou não receber nenhuma recompensa. E o que honra tem a ver com recompensa e como aplicar a honra para que você possa receber essa recompensa. Então é nisso que nós vamos falar nesse primeiro vídeo. E para podermos entender a relação entre honra e recompensa, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em 2 João, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: olhai por vós mesmo, para que não percamos o que temos ganho, antes recebamos o inteiro galardão. Olha que interessante que o apóstolo João está falando nesse texto, para que nós devemos olhar para nós mesmos e que nós devemos nos preocuparmos para que a gente não venha perder aquilo que a gente já conseguiu, nessa caminhada. Todo mundo sabe que a caminhada com Cristo, o Cristo diz que o caminho era estreito. Todo mundo sabe que é difícil manter nessa caminhada. E aí João está falando para ele, toma cuidado, está falando para nós, toma cuidado para que a gente não perca o que a gente já conquistou. Mas aí ele fala, mas antes, se a gente se manter firme, receberemos o inteiro galardão. Então, para João, está fazendo uma referência que nós podemos perder, então hoje, nesta vida, nessa nossa caminhada, nós podemos ter um galardão inteiro, que é o que ele está falando. Vamos se manter firmes para termos o inteiro galardão. Então nós vamos ter um galardão pela metade, se a gente pode perder o galardão inteiro, ou a gente pode perder tudo. Então, tendo isso como base, que a Bíblia fala para que a gente se mantenha perseverante, para que a gente se mantenha firme, e isso vai influenciar se nós vamos receber um galardão inteiro, um galardão pela metade, ou nós não vamos receber. Eu quero agora falar para vocês como a honra vai influenciar no seu galardão. E o galardão, entendam-se, como recompensa. Outras traduções vai estar trazendo a palavra recompensa. Então, como isso vai influenciar na sua recompensa? E para isso, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 30, que diz assim: portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara, olha quem está dizendo, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor aqui com S maiúsculo, é o Deus Todo-Poderoso, declara: prometi à sua família e à linhagem do seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa, honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Olha que palavra forte. Vocês entendem que o próprio Deus está dizendo: aqueles que me honram, eu honrarei. Aqueles que me desonram, eu desonrarei. Mas às vezes pode ter alguém nos ouvindo e perguntando:
O que significa honra? O que significa desonra? Como eu vou saber se eu estou honrando a Deus ou se eu estou desonrando a Deus? E aí eu quero falar para vocês o significado disso. Honra, ele vai significar acatar, atender, obedecer, respeitar, agradar, homenagear, estimar, considerar, abençoar, ouvir, submeter e sujeitar-se. Quando você honra alguém, você dá atenção para aquela pessoa, você se preocupa com aquela pessoa, você obedece àquela pessoa, você para ouvir o que aquela pessoa está dizendo, você se importa com aquela pessoa. Então isso é dar honra, é honrar aquela pessoa. E o que seria desonra? É o contrário de tudo isso. Então quando você desonra alguém, você desacata essa pessoa, você desrespeita essa pessoa, você desobedece essa pessoa, você desagrada essa pessoa, você amaldiçoa essa pessoa, em vez de abençoar, você vai amaldiçoar e você ignora essa pessoa. Essa pessoa fala, você não está nem aí. Então olha o que Deus está falando, se você faz isso comigo, eu vou fazer isso com você. Então se você desonra a Deus e vai orar, vai falar com Deus, Deus está dizendo que não vai te escutar. Se você desonra a Deus e precisa de Deus, Ele não vai te atender. Porque Ele está falando que eu honrarei, eu vou escutar, eu vou atender, eu vou agradar, eu vou cuidar daqueles que me honram. E aquele que desonra Ele, Ele vai ignorar, Ele não vai atender. E agora eu quero, nessa série de vídeos, que a gente comece a falar, que você já entendeu o que significa honra, a importância que Deus dá para a honra, e agora vamos ver como que Jesus, que é o nosso mestre, que é o nosso Salvador, como que ele lidava com essas questões de honra. Quando que Jesus fazia em relação à honra. E é isso que nós vamos ver agora. Exatamente, o Mário citou aqui um texto do Antigo Testamento, que foi o texto de 2 Samuel. Muitas pessoas podem olhar para isso e falar, mas está no Antigo Testamento esse texto. Mas nós vamos te mostrar aqui, pela palavra de Deus, no Novo Testamento, o próprio Jesus colocando em prática aquilo que está no Antigo Testamento, ou seja, o princípio da honra. E o primeiro texto, se você puder abrir aí na sua Bíblia, é Mateus capítulo 3, dos versos 13 ao 15. Se você ler aí na sua Bíblia, você vai encontrar o momento em que Jesus vai ser batizado por João Batista ali no Rio Jordão. A Bíblia diz que João Batista, ao ver Jesus e exclamar, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o próprio João Batista, reconhecendo quem Jesus era, João Batista diz a ele, olha, eu não sou digno de nem desatar as suas sandálias, como poderei eu batizar o Senhor? E nesse momento o Senhor Jesus então reconhece também a autoridade do ministério que estava sobre João Batista, e o próprio Jesus então diz, convém que assim façamos para que faça-se cumprir toda a justiça. Então o próprio Jesus, mesmo sendo maior do que João Batista, reconheceu que no plano da salvação, no plano de Deus, João Batista deveria batizá-lo, deveria ser autoridade sobre ele. E nesse momento, Jesus então dá a João Batista a honra de poder batizá-lo. Então o próprio Jesus, quando reconhece que alguém merece ser honrado, o próprio Jesus honra. E mais para frente você vai entender o porquê que Jesus estava honrando um homem, João Batista, aqui na terra. Um outro texto que vai dar base para isso que eu estou falando é o texto de Mateus, capítulo 8, versos 2 ao 4. Nesse texto a Bíblia vai contar a história de um leproso que vem até Jesus para ser curado. E esse leproso, então, Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? E ele então diz para Jesus, eu quero ser purificado, eu quero ser curado. Nesse momento, então, a Bíblia relata que Jesus cura aquele leproso, e então Jesus direciona aquele homem para ir até o sacerdote e apresentar-se a ele, e apresentar também a sua oferta pelaquela cura que ele havia recebido. E note que isso é tão interessante porque no Antigo Testamento, lá na lei de Moisés, estava estipulado que um leproso só iria ter o veredito de que estava puro depois que o sacerdote o examinasse e confirmasse então que ele não estava mais com lepra. Então, diante dessas duas situações, Jesus reconhece a autoridade que está sobre João Batista, Jesus reconhece a autoridade que está sobre os sacerdotes, e então Jesus os obedece, como foi um dos contextos que o Mário falou aqui, que obediência é um sinônimo de honra. Então Jesus honra esses homens, tanto João Batista quanto os sacerdotes, obedecendo a eles. Então olha só, por esses dois textos que citamos, nós vemos Jesus honrando a quem é devida honra, ou seja, obedecendo pessoas que merecem ser obedecidas. Então Jesus mostrou para nós que ele obedecia a palavra que ele próprio é autor, a palavra de Deus no Antigo Testamento. Mas será como que as pessoas conviveram com isso e como será que as pessoas honraram Jesus?
no Novo Testamento? Sim, Jesus ele foi honrado várias vezes, e nós vamos ver isso agora. Só que antes eu quero relembrar você sobre a questão da recompensa, como a honra está ligada à recompensa. Mas nós não estamos fazendo referência à recompensa de salvação, a recompensa da vida eterna, que essa é a melhor e a maior recompensa que nós vamos receber de Cristo. Eu quero que você preste atenção e faça referências à recompensa de agora, que você vai receber nesta vida, que você vai receber neste momento, todas as vezes em que você cumprir este princípio de honra nas suas vidas, seja indiferente de qual nível, né, de honra que você vai prestar, que nós vamos falar de vários deles. O primeiro texto que me vem à mente é o texto que está lá em Mateus 8, do versículo 5 ao 13, onde fala do centurião romano. O centurião romano ele estava tendo um problema com os seus servos, ele estava doente, estava de cama, e esse centurião ele chega até Jesus e pede para que Jesus cure ele. E Jesus imediatamente diz, tudo bem, eu vou curar, vamos até a sua casa. E o centurião fala que ele não era digno de receber Jesus naquela casa. Só que quem estava falando aquilo para Jesus não era qualquer pessoa aos olhos humanos. Imagina que todas as vezes que Jesus estava caminhando pela cidade, ele caminhava na frente, né, de uma grande multidão. Ele estava à frente, viu uma grande multidão atrás dele. E de repente para um soldado romano. Soldado romano que não era bem visto, não era bem quisto pelas pessoas devido aos tratamentos que Roma tinha pelo povo naquela época. E o centurião, traduzindo aqui de um modo bem simples, tá? Ele seria hoje como se fosse um capitão, um comandante, alguém que tem vários soldados abaixo de você. Então imagina aí o comandante do exército, o comandante da polícia militar, o comandante aí das autoridades da sua região, chegando para um carpinteiro e falando para o carpinteiro assim, eu não sou digno de ir na sua casa. Eu não sou digno que vou receber você na minha casa. Então o capitão, o comandante, chega para um carpinteiro e fala, não, eu não sou digno que você entre na minha casa. Olha a honra que o centurião estava prestando a Cristo, quando ele reconhece que a autoridade de Cristo era tão grande que aquele capitão, que tinha vários homens abaixo dele, não podia receber Cristo na sua casa. E ele segue dizendo, eu sou um homem de autoridade, eu tenho vários soldados abaixo de mim. E se eu disser para um vai, ele vai. Se eu disser vem, ele vem. E como eu reconheço que o Senhor tem autoridade, se você disser que o meu servo vai ser curado, ele será. E aí Jesus diz uma frase que é tremenda. Imagina se Jesus fala isso de você. Ele vira para o povo e fala assim, eu não encontrei em toda Israel alguém com uma fé maior que a desse centurião. Olha que incrível, nós estamos falando de um romano. Esse romano não tinha, provavelmente, acesso às escrituras. A Bíblia não relata isso. Mas a gente sabe que o próprio João Batista tinha uma missão, e o Fabrício citou João Batista aqui como Jesus reconhecendo a sua autoridade. A gente vai ter todos os discípulos, a gente vai ter todos os escribas, a gente vai ver várias vezes na Bíblia Jesus indo do templo e ensinando várias pessoas, e as pessoas admiradas com a autoridade na qual ele ensinava, mas Jesus vira para todos aqueles que estavam seguindo e fala, não encontrei ninguém com mais fé que esse homem. Olha que tremendo. Quando você honra Jesus, lembra a questão da recompensa? Qual que era a recompensa que o centurião estava precisando? Qual que era o milagre que o centurião estava precisando? Ele estava precisando que o seu servo fosse totalmente curado. E quando ele presta uma honra para Cristo, Cristo fala, então assim será, né? Assim seja. E naquele mesmo instante a Bíblia relata que o servo dele foi curado. Então por ele prestar honra a Cristo, ele recebeu a recompensa completa. Mas a gente vai poder ver isso em vários outros textos da Bíblia, onde acontece o mesmo fato e essa pessoa ela é recompensada. Então olha só para você ver que interessante. Pelo texto que o Mário acabou de citar, a gente vê então um guarda romano honrando a Cristo e recebendo também a sua recompensa completa. Além de ter o seu servo curado, ele ainda recebe o título de um homem que tem mais fé no Novo Testamento, no tempo de Jesus. Isso é incrível. E além desse exemplo, nós temos também na Bíblia, em Marcos capítulo 7, versos 24 ao 30, quando a Bíblia conta a história da mulher cirofenícia. Uma mulher que está com a sua filha endemoniada em casa, essa mulher vai até Jesus e começa então a implorar para Jesus curar a filha dela, ou seja, repreender aquele demônio que está assolando a vida daquela menina. Então o que acontece? Nesse momento que ela chega até Jesus, a Bíblia diz que ela se prostra diante de Cristo e então começa a pedir a ele, suplicar a ele
para que faça aquilo que ela tanto precisa. E nesse momento, então, acontece algo muito interessante. No exemplo do guarda romano que o Mário acabou de falar, a gente viu que Jesus de imediato honrou aquele homem, então curando o servo dele e recebendo também uma resposta ali digna de elogio mesmo. Aquele homem tinha fé quando reconheceu que não era digno de receber Cristo em sua casa. No caso dessa mulher, nós temos uma situação um pouco diferente. Quando ela vem até Jesus, muitos de nós achamos que ela já receberia o seu milagre, aquilo que ela pedia de imediato. Mas não, ela é colocada então diante de uma provação. E essa provação é que o próprio Jesus olha para ela e então Jesus fala com ela o seguinte: olha, não é certo tirar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. É claro que a gente pode até tentar amenizar essa frase. Você que conhece essa passagem sabe que não era o momento ainda de Jesus sair pregando o evangelho para todas as pessoas, estava ainda anunciando para o povo judeu. E ainda que a gente tente amenizar a resposta de Jesus, de fato, Jesus chamou aquela mulher de cachorro. É claro que Jesus não estava sendo desrespeitoso com ela, mas ali naquele momento, comparando o povo dela com o povo judeu, ele estava ali, de fato, menosprezando e colocando o povo judeu acima. Então essa mulher é confrontada e, trazendo para os nossos dias, foi chamada de cachorra. Ela poderia ter tomado uma atitude completamente diferente. Como que ela poderia ter agido? Se fosse você sendo contrariado em algo que você precisa tanto e a pessoa não te dá, e muito pelo contrário, te dá uma resposta que você poderia até revidar com uma outra resposta pior. Aquela mulher poderia ter feito um barraco. Ela poderia ter começado a falar: o quê? Você está me chamando de cachorro? Eu venho até você pedir ajuda e você me chama de cachorro? É isso mesmo que eu entendi? Então ela poderia ter ficado muito nervosa, ela poderia ter chutado o balde, xingado Jesus, mas a Bíblia diz que ela não faz isso. Ela então olha para Jesus e diz o seguinte: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Então aquela mulher poderia ter xingado Jesus, mas muito pelo contrário. Ela vem e diz: sim, Senhor. Ela reconhece primeiro que Jesus é Senhor. Ela presta-lhe a honra que lhe é devida. E logo em seguida ela vem e diz: mas até os cachorrinhos. Ou seja, ela reconhece que aquilo que Jesus falou de fato é verdade. Ela não é merecedora de nada e ela reconhece a posição dela. Ela reconhece que, assim como um cachorrinho é menor do que o dono da casa, ela também é considerada a menor das pecadoras, a pior das pecadoras. Então ela vem e reconhece essa autoridade de Jesus. E a Bíblia vai dizer o seguinte: ela diz que até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa, e naquele momento a Bíblia relata que Jesus então diz para essa mulher: por causa da sua resposta, a sua filha será curada. Então, se você olhar aí na sua Bíblia, você vai notar que a resposta daquela mulher foi decisiva para que ela recebesse a recompensa completa. A filha dela foi curada. Jesus ainda elogiou ela por causa da resposta que ela deu. Então, naquele momento ali, ela teve a oportunidade de ter a recompensa completa, parcial ou não ter nenhuma. Como ela honrou Jesus, ela recebeu a recompensa completa. A sua filha foi liberta. Então, é tão interessante vocês perceberem isso, que a gente vai ter uma situação do centurião romano, uma autoridade máxima para aquele povo, dando autoridade para Jesus, e você vai identificar uma mulher que era de outro povo, não era do povo judeu, chegar e também prestar honra para Cristo. E quando ele fala da sua resposta, a gente vê a questão da honra, né, que foi a resposta dela, como o Fabrício frisou, assim, Senhor, a gente vai ver um outro caso que é mais interessante, e que ele prometeu uma coisa para aquela mulher, dando a sua recompensa completa e que está até hoje sendo cumprido. Você vai poder ver aí na sua Bíblia, eu quero que você confira comigo, Mateus 14, do versículo 3 ao 9, onde ele vai contar uma história que é muito conhecida, que é a história daquela mulher que quebrou um frasco de alabastro aos pés de Cristo. Jesus estava numa outra casa, ele estava numa outra situação diferente dessa que o Fabrício contou, e aí nesse local entra uma mulher que se prostra entre os pés dele, chorando, e aí ela derrama ali esse perfume, e era um perfume muito caro. A Bíblia vai falar que ele custava 300 denários, e se a gente puder traduzir o denário para hoje, vamos pegar, a Bíblia fala que um denário era um dia de trabalho de um operário. Então, se você entender quanto ganha um operário, se a gente colocar que um operário ganha um salário mínimo, então ele tinha um dia do operário, a gente pode colocar que ela tinha 300, então é um ano, 365 dias, é como se fosse um ano. Então ela tinha, vamos colocar 12 salários mínimos. Se o salário for R$1.000, vamos pegar uma base aí de R$12.000. Então ela pegou um perfume de R$12.000, quebrou aos pés de Cristo, derramou ali aos pés de Cristo,
e enxugava, né? Ela lacrimejava e ia secando com o cabelo, sem falar nada. E aí todos que estavam em volta começaram a comentar, né? Um falou assim: por que ela está fazendo isso? Olha quanto dinheiro ela desperdiçou. A gente podia ter pegado esse negócio vendido, a gente teria dinheiro para o nosso ministério, teria dinheiro para ajudar os pobres. Os outros começavam a falar: se esse daí fosse realmente o Cristo, ele ia saber quem é essa mulher que está falando, que está fazendo isso, quem é essa mulher que está aí nos pés dele, que está tocando nele, que está pegando nele. E olha que sensacional que Jesus faz. Sabendo de tudo isso, ele é como se ele escutasse as orações daquela mulher através do seu choro. Ele entendesse o significado daquele choro, o significado daquela ação. E ele pega e vira e fala: eu cheguei, ele fala para o dono da casa que ele chegou, ele só foi convidado a sentar. E ali estavam conversando, mas essa mulher veio e se prostrou. Olha quanta honra ela deu para ele. Ela se entregou aos pés dele. E ela foi e derramou aquele perfume. Ele usa aquilo dizendo que ela estava preparando ele para o que havia de acontecer. Dentro de poucos dias ele seria preso, seria morto e, para a glória de Deus, seria ressuscitado ao terceiro dia. Então Jesus diz uma frase que é incrível, que ele diz assim: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. E olha nós aqui agora contando essa história dessa mulher. E eu tenho certeza que se você é cristão, se você frequenta alguma igreja, se você já leu a Bíblia, assistiu algum filme que fala sobre a Bíblia, você já ouviu a história dessa mulher. Então Jesus, ele fala uma frase que ela é incrível. Ele fala: eu lhes asseguro que onde quer que o evangelho for anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Olha que incrível. Ela honrou Jesus e imediatamente ela recebeu a sua recompensa completa. Lembra que João falou para nós? Tome cuidado para que a gente não perca aquilo que a gente já conquistou, mas que a gente assegure a recompensa completa. E a gente está tentando trazer essa questão de recompensa para os dias de hoje, vinculado à honra. Olha essa mulher, a honra que ela recebeu, ela teve os seus pecados perdoados, e Jesus falando que onde quer que fosse falado no mundo todo, né, sobre o Evangelho, que fosse falado sobre Bíblia, que fosse ensinado sobre Jesus, a história dessa mulher seria lembrada. E eu tenho certeza que não é a primeira vez que você ouve essa história. Eu tenho certeza que você já ouviu, nós estamos aqui agora falando dessa mulher. Olha que incrível. Então, quando você começa a prestar atenção que Deus fala que aqueles que me honram, eu honrarei, e aqueles que me desonram, eu desonrarei, e aqueles que me desprezam, eu desprezarei, que a gente citou lá em 2 Samuel, você vê Jesus cumprindo exatamente o que a palavra de Deus disse para ser cumprida, e todas as pessoas que o honraram, que honraram Deus, foram honradas e receberam ali, em vida ainda, esta recompensa. Então perceba a importância de honrar a Deus e de honrar também as pessoas que Deus estipula e que coloca autoridade sobre elas. O próprio Jesus honrou João Batista, honrou também aqueles sacerdotes que tinham ali a sua autoridade e foi honrado, o próprio Jesus também foi honrado por essas pessoas que nós acabamos de citar. E sabe uma coisa interessante? Em João capítulo 5, verso 23, a Bíblia diz que aquele que não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então lembra do texto que o Mário leu lá no início? Aquele texto de 2 Samuel, que diz que eu honrarei os que me honram e desonrarei aqueles que me desonram. Então, se nós entendermos isso e trouxermos isso para o Novo Testamento agora, as pessoas que desprezam a Cristo, as pessoas que não honram a Cristo, estarão também sendo desprezadas por Deus e desonradas por Deus, porque o próprio Deus é quem diz isso na sua palavra e deixou registrado em João capítulo 5, verso 23. Aqueles que honram o Filho, que recebem o Filho, esses honram o Pai e recebem o Pai. Então, analisando a sua vida hoje, você tem honrado ou desonrado a Deus? Você tem honrado ou desonrado a Cristo? Analise aí com você mesmo, diante das situações que surgiram na sua vida, como você tem se portado, se você tem desonrado ou se você tem honrado a Deus. Porque se você tem honrado, eu tenho certeza que se você lembrar da situação, você vai conseguir ver que Deus também te honrou. E quando você desonrou a Deus, você vai notar também, se você relembrar da situação, que você passou por alguma situação de desonra, que é a consequência daquilo que você cometeu. E como que você recebe a Cristo hoje, então? Como eu acabei de citar aqui nesse texto. Você não recebe a Cristo, é claro, ele não vai chegar diante de você, um corpo físico mesmo, e falar: filho, eu vim aqui
me recebe aí. Ele não vai chegar fisicamente até você, mas ele se apresenta a você e vem até você dia após dia através da mensagem dele, que várias pessoas trazem até você. Inclusive, pelo fato de você estar assistindo esse vídeo até agora, você está recebendo a palavra de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem de Cristo. E você tem a oportunidade de honrá-lo ou desonrá-lo. Honrá-lo como? Recebendo essa mensagem, acolhendo ela no seu coração, recebendo o Filho de Deus no seu coração. E como que seria a desonra? Você rejeitar tudo isso que nós falamos, fundamentado na Escritura, você simplesmente rejeitar isso, jogar fora e não dar crédito nenhum. Então hoje você tem a oportunidade de honrar a Deus ou desonrar a Deus. E a orientação que eu te dou é: honre ao Senhor, obedeça e aceite a sua palavra. E essa palavra vai fazer com que você receba não a recompensa parcial, mas a recompensa completa. E é isso aí, pessoal. Então, que você guarde isso no seu coração, que você pratique isso, né? Que você seja sábio e que aquele que ouve a palavra e a pratica. E se você quer começar a praticar isso agora, eu quero te convidar a fazer uma oração. Se você não puder orar, porque tem pessoas aí, então vá para um lugar onde você possa entrar e fechar a porta e faça uma oração. Peça perdão a Deus por algum momento ter desonrado. Peça para que Deus te ajude a que daqui para frente você consiga honrá-lo. E peça perdão para Deus pelos seus pecados. Arrependa-se dos seus maus caminhos. Confesse Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Em oração, onde você estiver. Porque a Bíblia diz que aquele nosso Deus que ouve e vê em secreto, Ele vai te ouvir. E para a gente finalizar, eu quero deixar um texto aqui para você que vai te ajudar a auxiliar quando você quiser honrar a Deus e não saber como. Esse texto ele vai estar lá em Mateus 10, versículo 40 até o 42. Eu vou ler ele completo para você. Ele diz assim: quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, recebe a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E se alguém der mesmo que seja apenas um copo de água fria a um desses pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Olha como Jesus deixou muito mais simples para nós conseguirmos honrá-lo. Porque Jesus você pode estar pensando: eu não sei fazer, eu não tenho condições, um monte de eu não. E olha o que Jesus está dizendo: se você der, mesmo que for um simples copo de água fria para um desses pequeninos que estão no nome dele, ele está dizendo que você jamais perderá a sua recompensa, porque você o está honrando. E se você honra aquele que Jesus enviou, você honra o próprio Jesus. Se você honra o próprio Jesus, você honra quem enviou Jesus. Você honra o Pai. Então você vai estar cumprindo aquilo que a gente leu lá de 2 Samuel, que aqueles que honram a Deus, Deus honrará, e aqueles que desonram será ignorado, será esquecido. Então que você possa praticar isso. Nós vamos falar nos próximos vídeos sobre os diferentes tipos de honra que a gente passa, né, no nosso dia a dia. Nós temos o governamental, que são as autoridades instituídas no nosso município, no nosso estado, no nosso país. Nós temos uma crise política. E como que a gente vai honrar os políticos eleitos sem desonrar a Deus? Como que a gente vai fazer também com as autoridades civis, né? Os professores, os mestres, os instrutores? Como que a gente honra essas pessoas? Também vamos encontrar a Bíblia nos falando sobre autoridades do lar, né? Que seriam como que um filho honra um pai, como um pai honra um filho, né? Honrar pai e mãe, como que o marido honra a esposa, como que a esposa honra o marido. Então a gente vai ter que lidar com essas autoridades do lar. E como que a Bíblia fala também sobre as autoridades eclesiásticas. Nós vamos ter pastores, líderes de jovens, obreiros, diáconos, todas as autoridades que são instituídas dentro da igreja. Como honrar e lidar em cada uma dessas situações, seja numa situação confortável, como foi aquela do centurião, onde ele chega e prontamente ele vai ser atendido, ou em uma situação difícil, como foi o caso daquela cirofenícia, onde Jesus falou aquilo para ela e ela poderia ter se ofendido, e a resposta dela foi a salvação. Ou em situações daquela mulher que é lembrada até hoje, que ela chegou num local onde todos estavam olhando para ela, a criticando e a julgando, mas o Cristo a perdoou, o Cristo a honrou e a abençoou. Então nós vamos ver como lidar em cada situação para cada autoridade. Então,
se inscreva no nosso canal, marque o sininho para que você possa receber os outros vídeos dessa série, compartilhe com seus amigos para que eles possam também receber a recompensa completa, abençoe eles para que a palavra de Deus, para que esses princípios cheguem ao máximo de pessoas possíveis e que o nome de Deus seja glorificado pela sua vida através de cumprir a sua palavra. Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.